Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos conversar com Luiz Lara, chairman do grupo TBWA e um dos maiores nomes da publicidade brasileira. Recebemos também Antônio Cetim, fundador e CEO da Cetim Incorporadora, uma das principais empresas do segmento imobiliário do Brasil. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Copa Energia apresenta a energia do brasileiro. O que move o Brasil nem sempre aparece. Não tá no feed, não vira trend, mas tá aqui. Hoje sempre, né? Foi com esse gás que eu troquei minha profissão antiga pelo sonho de ter meu próprio negócio. E hoje tô aqui com o meu pet shop fazendo o maior sucesso. E a Copa Energia tá há 70 anos levando energia pra você, que é a verdadeira energia desse país. Copa Energia, a energia do brasileiro há 70 anos. Na política, todo movimento vira debate. Nem todo um tema precisa ter um lado, mas toda opinião precisa ser ouvida. O Brasil nunca é uma história só. Tem sempre 3 lados, 3 visões, 3 vozes. Você escolhe o lado. A gente mostra os 3 em um. E você, qual olhar vai escolher? 3 em 1, de segunda a sexta, às 4 da tarde, na Jovem Pan. Ele é publicitário há 40 anos e um dos maiores nomes da publicidade brasileira. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Luiz Lara, chairman do grupo TBWA. Lara, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. O Lara acaba de lançar um livro que está em minhas mãos, A Alma Brasileira do Negócio. O subtítulo é Da Era de Ouro à Era Digital, como a comunicação transforma o mundo, pela editora Matrix. E em certo momento do livro você escreve que o que move a publicidade é a força da grande ideia. Da onde vêm as grandes ideias, Lara? Olha, Bruno, a grande ideia vem de muita transpiração e inspiração. Eu escrevi esse livro porque no ano passado eu perdi 2 queridos amigos e sócios com quem eu aprendi muito na minha trajetória como publicitário. O Washington Oliveto, que foi sócio durante 10 anos da Liu Lara, pelo grupo Prax, ao lado do Javier Liu Sassiore e Gabriel Zellmeister, e o meu querido Liu, o Liu da Liu Lara, Jacques Leukovics. Eu menciono os 2 porque eles eram brilhantes criativos. E eram brilhantes criativos porque, primeiro, criavam um ambiente onde os talentos podiam florescer. E o que é criar um ambiente onde o talento possa florescer, Bruno? Um ambiente que tenha leveza, um ambiente que se promova uma certa anarquia, um certo caos, para as ideias brotarem. Muita imersão, muito mergulho, e hoje a propaganda é um business de tecnologia, criatividade e dados, então você tem muita pergunta. Sempre me perguntam, o que precisa para ser um bom publicitário? Curioso. Pergunte, pergunte e pergunte. Não acredite em respostas prontas. Os briefings não estão nessas salas com ar-condicionado. Está no ponto de venda. Coloca a tua barriga no balcão. Vai com olhar de dono. Vai entender por que você está escolhendo essa marca de iogurte, aquela marca de moda, aquela marca de carne, aquela marca de carro. Entenda o comportamento do consumidor. Vá nas redes sociais, mas olha os comentários. Meça o pulso, o coração e a mente do consumidor. Porque o publicitário tem que antever tendências. Já dizia Gilberto Gil. Consumidor sabe aquilo que ele quer, mas também quer aquilo que ele não sabe. Depois que você promove esse caos inicial, como eu vi o Jacques Leukovics fazer na Liu Lara e o Washington fazer na W Brasil, você consegue focar e buscar a melhor ideia. E aí, não se conforme com o bom. Busque o ótimo, busque a disrupção.
Busque algo novo, que efetivamente vai despertar a atenção do consumidor. Porque, Bruno, você acordou de manhã para ver propaganda? Não. Ninguém acorda de manhã para ver. Ninguém acorda, exatamente. Você acorda com uma pauta pessoal e profissional lotada. Mas, do momento que você acorda ao momento que você dorme, o blazer que você está usando, o celular que você tem, a rádio que você escuta, a TV que você vê, o portal de notícia que você acessa, o leite que você toma no café da manhã, o biscoito que você come, o tênis que você escolheu, são de marcas que você gosta, conhece, confia. Quem te conecta com essas marcas? A publicidade criativa, ética, memorável, alicerçada na grande ideia. Eu quero puxar algo que você falou nessa resposta. A gente aqui no Show Business todas as semanas recebe as maiores lideranças do Brasil nos mais variados setores. E é a primeira vez, para mim é uma honra começar com você, é a primeira vez que a gente recebe um publicitário. E você falou algo que eu acho que dá para reproduzir talvez em outros setores, não sei, você vai me falar. Que é criar um ambiente de trabalho que ao mesmo tempo tenha leveza e ao mesmo tempo tenha caos e tenha disciplina e foco no final do processo para você buscar a melhor ideia. Pois é, Lara. E aí, como um empresário que está nos assistindo, nos acompanhando, que trabalha em empresa, como criar esse equilíbrio da leveza e do caos? Com autenticidade, com verdade e criando uma cultura na empresa. Quando o Jacques Liu e eu criamos a Liu Lara, hoje muito bem liderada pela Márcia Esteves, nós nos preocupamos com duas premissas. As pessoas tinham que entrar e ao sair da companhia, nosso turnover sempre foi baixo, as pessoas ficavam muito tempo trabalhando lá, mas uma hora o Bruno quer ir embora, quer partir para novos voos, você tem que sair maior e melhor do que você entrou. E as marcas dos nossos clientes, nós sempre tivemos relações longas de parceria com as marcas dos nossos clientes, mas uma hora elas podem bater asas e voar, mas tem que sair maior e melhores do que entraram. Então, em cada empresa, o maior valor que você tem são os ativos intangíveis. Quando um grupo indiano, do tamanho de uma Tata Motors, que é um dos maiores grupos do mundo, compra uma Jaguar, ela não comprou fábrica. Ela não comprou só o design e a engenharia sofisticada de uma marca icônica de carro. Ela comprou a marca Jaguar, que é uma love brand. Quando um grupo como Alpargatas transforma um chinelo de borracha, uma campanha memorável da Almar BBDO, Havaianas todo mundo usa, colocando celebridades, personalidades com Havaianas no pé, e hoje a Havaianas é vendida a 40 euros na Europa, você vê que a publicidade... A força que ela tem. Pois é, você coloca no livro, você escreve no livro que você viveu a era de ouro da publicidade brasileira. Mas qual é o atual momento da publicidade? Eu vivi a era de ouro porque publicidade ninguém faz nada sozinho. Publicidade é o capitalismo de valor compartilhado entre agências, anunciantes, veículos de comunicação e eras digitais. Profissionais talentosos. E eu tive o privilégio de conviver com Costa Oliveto, Jacques Leukovics, Nizam Guarnaz, Fábio Fernandes, Alexandre Gama, Neil Ferreira, Júlio Ribeiro, Alex Pericinoto e muitos outros. Da era de ouro, temos um salto para a era digital. Continuamos alicerçados na força das grandes ideias. Continuamos tendo que praticar os mesmos valores. Humildade, que é a propaganda, vivemos na economia de atenção, é uma interrupção no seu dia a dia. Curiosidade, pergunte. E instabilidade. Se você fez sucesso até hoje, amanhã é um outro dia. Então, Bruno, a grande questão que se coloca para você ter êxito numa campanha publicitária é você, na era digital, entender que hoje, com criatividade, tecnologia e dados, a campanha não termina quando eu conecto o Bruno. Ela começa. Porque hoje você, como consumidor, você não é mais passivo. Você recebe e produz conteúdo. Você pega a campanha, vira meme, você multiplica no WhatsApp, você multiplica no Instagram, você multiplica a campanha no Facebook, no TikTok, e você recebe e produz conteúdo e começa uma conversa da marca com as pessoas. Pois é, mas quando você falou sobre a era de ouro da publicidade, é porque você
E todos esses parceiros que ao longo da vida você conviveu nas últimas 4 décadas, vocês definitivamente conseguiam moldar hábitos, vocês pautavam o país, vocês criavam campanhas que se tornavam cultura popular. É muito mais difícil fazer isso hoje? Muito mais difícil, porque no mundo multiplataforma a publicidade é muito mais fragmentada. Não é mais, Bruno, a pedra no lago, que você jogava a pedra no lago e as ondas se multiplicavam. Você hoje tem várias ondas e muito rápidas. Então, você tem o brilhantismo da ideia, mas você tem que mudar a sua comunicação e adequar o tempo todo no monitoramento da conversa. Mas a conversa é muito rápida. A conversa é muito rápida e tem que ser monitorado o tempo todo o publicitário. Como cogestor da marca, tem que acompanhar o trabalho dos co-creators. Hoje nenhuma campanha é bem-sucedida sem os influenciadores e as influenciadoras. São peças fundamentais de uma campanha. Mas a grande ideia resiste. Vejam marcas admiradas. Vejam campanhas memoráveis. A própria Almap fez uma campanha memorável dos 75 anos da Volkswagen, resgatando Elis, que está na memória afetiva, exatamente. E Maria Rita. Exatamente. Veja, campanhas... Virou assunto nacional. Virou assunto nacional, né? Como as campanhas do Itaú viram assunto nacional. Como as campanhas que nós tivemos oportunidade de fazer, muitas, para a Nissan, disruptaram o setor e fizeram o Kicks é o SUV mais vendido. Hoje, na verdade, a publicidade, Bruno, tem uma medida de eficácia muito grande, porque você constrói marca e você converte o consumidor. Então, você pode utilizar criatividade, tecnologia e dados para fazer algo muito mais específico. Você pode regionalizar, localizar e fazer algo muito focado no consumidor. Você citou o caso da propaganda da Elis Regina, né, da Volkswagen, feita pela Almap com a filha Maria Rita. Virou assunto nacional na época em que foi veiculado e a gente tem que chamar a atenção que, evidentemente, foi feito o uso e se tornou assunto nacional também sobre a questão da inteligência artificial, porque foi usado, evidentemente, a inteligência artificial nessa peça de propaganda. E você aqui no livro, você fala que o princípio da comunicação continua inabalável, depende das grandes ideias, depende do talento humano. E aí eu pergunto, como é que fica a inteligência artificial? Porque, Lara, eu imagino, eu acompanhando há algum tempo já essa tecnologia e como ela tem impactado os mais variados setores da economia brasileira, o setor financeiro, o setor de saúde, o setor de varejo. E aí quando você pega a publicidade, eu imagino o quanto a publicidade é duramente impactada pela inteligência artificial. Como é que vocês estão lidando? Nós estamos vendo na inteligência artificial uma aliada para a expansão da inteligência humana. A inteligência artificial, utilizada de forma ética, como foi pela Almap com a autorização da família da Elis Regina, resgatou a Elis e colocou ela do lado da Maria Rita, pode ajudar a agilizar a produção de campanhas, a produtizar melhor as campanhas, mas nada substitui a curadoria do olhar humano, a imaginação, a memória e aquilo que a gente pode imaginar e descobrir. E aí entra o papel do criativo, do planejador, do profissional de atendimento, do profissional de produção, do publicitário. Por isso, Bruno, eu sou extremamente otimista que com a inteligência artificial tem que ser usada de uma maneira muito séria e ética, porque nós temos que respeitar o consumidor, porque nós trabalhamos para o consumidor, nós vamos ter um crescimento muito grande, mas ela não substitui o elemento humano. Como disse o vice-presidente de marketing da Apple, no último festival de Cannes, muitas vezes uma lágrima, que para nós humanos é uma baita emoção, para a inteligência artificial pode ser apenas sal e uma gota de água. Então, nós temos que ver claramente que a inteligência artificial, utilizada de uma forma pertinente, pode nos ajudar, mas não cometemos excessos. E aqui eu prefiro lançar um alerta.
Eu vejo muitos publicitários da nova geração muito focados e morando dentro do computador, olhando referências globais e pautados por prêmios. Bruno, a alma brasileira do negócio, por isso que eu dei esse título para o livro, é a propaganda que está na rua. A propaganda brasileira só se tornou uma das mais premiadas do mundo e é a terceira mais premiada do mundo, atrás da publicidade norte-americana e inglesa, porque ela é colorida, ela representa a diversidade do nosso povo, ela tem que representar o nosso jeito de ser e de fazer, tem que ter sabor local. Nós não podemos nos pautar e ficar olhando referências mundiais de um mundo cinzento, quando aqui nós temos sol, quando nós moramos num país tropical, num país multicolorido, país alegre, um país para cima e também polêmico, polarizado, muitas vezes violento. Nós temos que levar essa verdade para a nossa propaganda. A propaganda, diferente de você que é jornalista, ela nunca pode ser literal. A propaganda é uma exacerbação da realidade. Como você não acorda de manhã para ver propaganda, a gente tem que despertar a tua atenção. Então, seja pelo humor, seja pela emoção, desperte a atenção do Bruno, desperte a atenção daquele que está nos assistindo, mas não se esqueça que você tem que respeitar o consumidor e não ficar fazendo propaganda para prêmio e propaganda com cara estrangeira. Como fazer humor em tempos de polarização e de cultura woke? Porque você tem que ter o sorriso no canto da boca. Nós não podemos proibir o desejo. Eu costumo dizer, Bruno, que a propaganda brasileira ensinou, numa linguagem sutil e delicada, adolescentes a usar o primeiro sutiã. Eu costumo dizer... Washington Oliveto, né? Grande, campanha, maior publicitário de todos os tempos. Washington Oliveto. A publicidade brasileira, numa linguagem muito delicada, ensinou mulheres, era um tabu, a usar absorvente interno, OB da Johnson & Johnson, numa campanha maravilhosa criada pela DPZ. A propaganda brasileira ensinou criança a escovar dente em campanhas de Colinos, de Colgate. A propaganda brasileira ensinou mães e mulheres a pararem de usar fralda de pano e usarem fralda descartável. A propaganda brasileira ensinou donas de casa a parar de lavar roupa com sabão em pedra, mostrou como usar uma máquina de lavar e criou uma marca top of mind como o Omo. E depois, um bordão memorável criado pela Talent, não é nenhuma Brastemp, não tem comparação. Então, a propaganda brasileira fez de uma esponja de aço uma marca querida de limpeza com o Garoto Bombril. A propaganda brasileira, o Jacques Leukovics, meu sócio, criou o efeito Orloff. Pense em você amanhã, Bruno. Exige Orloff hoje, para curar a ressaca. Pense na ressaca. E virou o efeito Orloff, que toda vez que a gente compara a economia do Brasil com a Argentina, a gente fala que é o efeito Orloff. Então, a propaganda está baseada na força das grandes ideias. E hoje, você tem os dados que trazem insights muito poderosos, porque você tem como acompanhar os hábitos. A jornada do consumidor mudou, a jornada do consumo de mídia mudou, mas nunca, Bruno, e você como jornalista sabe, se consumiu tanta notícia. Antes você lia revista uma vez por semana, agora você lê revista o dia inteiro. Inundados, como eu gosto de falar, inundados por vídeos e notícias. Você vê, ouve e lê notícia, você lia jornal todo dia, agora você lê jornal o dia inteiro, você vê TV, como a que nós estamos aqui, como o teu programa Show Business, o dia todo, você consome mais rádio, você consome podcast, você vai para o streaming e você tem merchandising de produtos e serviços ali, aumentou exponencialmente as oportunidades e nenhuma empresa, nenhum anunciante pode abrir mão do seu tom de voz. Se você acha que já chegou lá, não, já criei uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço, já tenho um market share desejado, já cheguei lá, troca a janela de ficar escutando o mercado por espelho, tô bacana na foto, vai perder o share, porque o consumidor é uma mistura de camaleão com canguru, como diz o Madia. Vai abandonar a fidelidade para a sua marca por outra marca. Então, Bruno, você tem que manter a conversa, você tem que conquistar a sua base de consumidores, preferir os que te preferem e cativar essa base,
para que a sua marca continue tendo essa percepção de valor e para que você se torne um advogado da sua marca. Porque, desculpe, Bruno, você não comprou um tênis da Adidas só porque tem um solado de borracha mais adequado para você andar, correr ou jogar tênis. Você compra porque você é apaixonado pelas 3 listras. Você não compra um Kicks da Nissan porque faz de 0 a 100 em 7 segundos. Você é apaixonado pelo design do carro. Você justifica para sua mulher, para seus amigos, para sua família, as suas escolhas racionalmente, mas você escolhe emocionalmente, graças à boa comunicação, à boa publicidade criativa. Pergunta difícil agora. Qual é a campanha publicitária que mais te marcou? Eu acho que é o Banco da Sua Vida, que nós fizemos juntos com o Jacques Leukovics, Dedé Laurentino, Marco Versolato, Ricardo Freire, e da parte do cliente nós tivemos o privilégio de trabalhar para o Fá Barbosa, que faz o prefácio do meu livro, e para o Fernando Egídio Martins. Nós colocamos pela primeira vez a questão da sustentabilidade, a equação econômica, cultural e social da marca de um banco, e colocamos o consumidor como protagonista, o cliente como protagonista. Eram clientes de verdade. E a gente fez a campanha O Banco Real, que depois se tornou o Banco Santander, o Banco da Sua Vida. Foi uma campanha muito marcante na trajetória da Liulara e que teve um sucesso estrondoso. E outra campanha muito marcante é da Natura Ecos, em que nós tivemos o privilégio de lançar a linha Ecos da Natura, que permite à floresta ficar de pé, a extração sustentável de ativos da floresta. E você, Bruno, para o seu cabelo seco, oleoso, pode usar um shampoo da linha Ecos, mas com propósito de ajudar aquelas comunidades que fazem a extração sustentável. Agora, qual foi a pior propaganda que você produziu? Olha, a pior propaganda que eu produzi, eu juro que eu não lembro, mas eu apanhei tanto. Eu errei tanto. Não, olha só, eu tô sendo maldoso com você. Eu não lembro mesmo, eu tô sendo maldoso com você aqui no programa. Vamos mudar um pouquinho, então. Qual foi a pior propaganda que você viu na vida? Sabe qual é a verdade da propaganda? Ela é a face mais visível do marketing. Então não adianta você tirar o sofá, porque tá tendo uma traição na sala ou no quarto. A propaganda tá ali, não dá para mentir. Não, Bruno, a campanha tá muito boa. Esse spot, esse jingle, essa peça de outdoor, esse anúncio de jornais e revista, esse post, essa conversa nas redes sociais, esse comercial de televisão, tá maravilhoso. Você fala, não tá. Então, você tem um grande aprendizado em cada campanha que você faz. E aquela piada, né? Ninguém vê os tombos que eu tomo. E eu caí muitas vezes, mas quando você erra rápido. E a comunicação é intangível, então você pode efetivamente corrigir. E eu tive a oportunidade de corrigir. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu realmente não me lembro da pior propaganda, mas eu digo, e eu nunca tive a oportunidade de fazer isso, porque eu trabalho no mercado brasileiro, que é o mercado de ponta. A pior propaganda é aquela mentirosa, é aquela abusiva, que desrespeita o consumidor e que desrespeita a concorrência. E graças a Deus no Brasil, desde 1980, nós temos um Conselho de Autorregulamentação Publicitário, hoje liderado pelo Sérgio Pompilho e pelo Edu Simon, que retira essas campanhas do ar, porque nós temos que respeitar o consumidor. É para ele que nós trabalhamos. Falando nisso, o que você acha sobre a proibição da programação, na verdade não é da programação, né, da publicidade infantil nas televisões abertas? Eu acho, né? Que eu acompanhei a autorregulamentação do CONAR ao longo dos últimos 45 anos. Porque a partir do momento que você não tem a propaganda infantil nas TVs abertas, você indiretamente também inviabiliza a programação infantil das TVs abertas, porque você não tem faturamento, você não tem comercial. Eu acho que a propaganda evoluiu e os próprios anunciantes fizeram uma série de medidas para não anunciar diretamente para a criança. Eu acredito no consumo responsável e eu acredito que a publicidade deve ser dirigida aos pais, aos adultos, e acredito que nós evoluímos em muitas áreas nessa questão da publicidade infantil, que para mim, enquanto pai, é muito delicada, porque todo publicitário é um cidadão, não pode haver abuso. E a criança muitas vezes tem um caráter lúdico e ela não separa a realidade da imaginação. Então nós temos que ter um cuidado redobrado. Como, por exemplo, eu pulo para a propaganda de bebidas alcoólicas, a questão da cerveja. Nos anos 80, Bruno, era muito comum
a objetificação das mulheres na propaganda de cerveja. Isso é inadmissível nos dias de hoje. Até porque 50% de quem bebe cerveja são mulheres. Então, não cabe mais a mulher objeto na propaganda de cerveja. A sociedade evolui. Já foi um grande conceito. Danoninho vale por um bifinho. Entrou na cultura popular. Hoje, você falou na propaganda polarizada, propaganda woke, hoje não pode mais falar vale por um bifinho, porque não vale. Você tem que ser mais verdadeiro. Então a autorregulamentação evolui com a sociedade civil. O bom da propaganda é que ela é pública. Então as pessoas veem, reagem e nós vamos construindo juntos com a sociedade. Mas o politicamente correto, ele não atrapalhou ao longo do tempo o trabalho do publicitário? Ele, de uma certa forma, está exagerado, na minha opinião. Como disse o Aguinaldo Silva, você não pode mais falar não e tem que falar não é um homem verticalmente prejudicado. Eu acho que a propaganda, de novo, tem que mostrar a verdade das ruas, dos bares, dos pontos de venda, das casas das pessoas, das donas de casa. A propaganda é dirigida para os seus pais, para a sua mulher, para os seus amigos. Então ela tem que ter humor, ela tem que ter emoção, ela tem que ter leveza, ela tem que despertar a sua atenção, mas ela não pode pecar pelo excesso do coletivamente e politicamente correto. Aí eu acho que é um certo exagero e que prejudica a nossa criatividade. Quando, na verdade, Bruno, você vendo as ruas, as pessoas continuam muito divertidas. O brasileiro é divertido, tem humor. Nós temos um país muito desigual, nós temos um país muito violento, mas ao mesmo tempo um povo que sabe se comunicar, independentemente de ter um bom preparo educacional e acredito que está melhorando, temos muito a evoluir, porque só a educação pode mudar o Brasil. Você vê que na rua, você sai conversando, todo mundo tem um poder de comunicação incrível no Brasil. Brasileiro, né? O brasileiro sabe se comunicar, ele é carismático, ele sabe falar. E sabe rir. E sabe rir de si próprio. Agora, por que a programação de humor, os programas de humor praticamente deixaram de existir na televisão? Por causa desse excesso do politicamente correto e porque eu acredito que as emissoras de televisão, para ter esses problemas, deixaram de investir tanto nessa área. Mas tem um programa antológico firme e forte no SBT, que é a Praça da Alegria. Sim. Ainda agora lançou no streaming da Globoplay mas uma é triste, série de certa forma, cinco episódios com o Chico Anísio. Sim, mas é triste de certa forma a gente dá, nós dois aqui, dá-nos exemplo de um. Não, programa. E agora eu ouvi que a Globo está voltando a investir no humor. Eu espero que isso seja fato, porque a sociedade se reconhece aqui na telinha da nossa TV, e eu acredito que saber rir e saber rir de si próprio é o melhor remédio para se viver em qualquer país do mundo, e principalmente aqui no Brasil. Vamos falar de jovens, porque você falou muito rapidamente, eu gostaria que você analisasse como você tem visto os jovens publicitários que têm chegado nas agências brasileiras. Eu acho fascinante e, usando de novo o Gilberto Gil, eu roubo a energia dos jovens. É o motivo pelo qual eu aprendi a liderar pela retaguarda e acompanho a Liu Lara, liderada pela Mar Esteves, e a AID, liderada pela Camila Costa. 70% dos profissionais têm menos de 30 anos de idade. 70? Nós temos mais então você gosta de trabalhar com jovem mesmo? Nós temos mais de 400 profissionais. E o jovem hoje está liderando essa grande avenida digital que nós estamos percorrendo nesse mundo multiplataforma. Eu acho que eles têm valores muito legais, têm uma preocupação maior com o saber viver, com o propósito da marca, tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com o clima, com a qualidade de vida. Mas muitas vezes eu vejo que eles querem mudar o mundo, mas não querem arrumar cama. Então, essa é boa, hein? Eu procuro mostrar para eles, essa frase é do Walter Longo, eu procuro mostrar a eles que é importante mergulhar na vida da marca, pôr a barriga no balcão e não ficar no mundo do computador e do ar-condicionado. E quando você fala isso, qual é a resposta? Eu acredito que bem provocados e num bom ambiente de trabalho, eles tomam iniciativa, reagem e partem para caminhos criativos, e você tem um poder transformador na cultura da agência fabuloso. Então, eu acredito
muito nesses jovens que estão vindo aí, nessas novas lideranças que vão construir o presente e o futuro da publicidade. Não é a balada do meu tempo, mas eu não posso ser tiozão, Bruno, e dizer que essa balada não é bacana. Ela é muito bacana. Ela é muito rica. E essa conversa, essa capacidade de preferir os que te preferem e de co-criar conteúdos com influenciadores e influenciadoras, de você colocar a marca na conversa com as pessoas, esses jovens têm como ninguém. A agilidade de mudando os posts e adequando e ajustando o tom da conversa, monitorar isso 24/7. Eu, que sou do tempo diferido, em que você põe uma campanha no ar e aí 15 dias depois fazia uma pesquisa, que é o espelho retrovisor. Hoje, em 24 horas, a realidade mudou. Né? E eles têm isso no ar. Eles têm isso o tempo todo e eles têm a capacidade de adequação e adaptação fascinante. Então eu vejo os jovens estudantes e só repito para eles aqueles 3 mantras que eu falei aqui para você: sejam humildes, sejam curiosos e abracem a instabilidade. Não tem saldo médio emocional em propaganda. Viva a instabilidade e se acostume com isso. E eu vejo jovens percorrendo esse caminho e um mercado que nenhuma empresa vai prescindir do seu tom de voz. Vai aumentar o consumo de mídia, vai aumentar a fragmentação. Vai aumentar, né? Vai ser difícil ser relevante, mas eles vão trilhar isso com maestria. O interesse pela faculdade de publicidade continua igual? Continua forte, talvez não seja tanto para trabalhar em agências de publicidade, mas querem trabalhar em veículos, querem trabalhar em elos digitais, querem trabalhar nos anunciantes. A verdade é que a Amazon no ano passado, Bruno, foi o maior anunciante dos Estados Unidos, era o maior distribuidor, o maior marketplace e é também provedor de conteúdo. Você, com capital e tecnologia fartos, você não consegue mais qualificar. Isso é um banco, isso é um celular. A gente vê apps. Quando que a cadeia Hilton podia imaginar que o maior concorrente dela seria o Airbnb? Quando você poderia imaginar a força de um Uber? Como você poderia imaginar, depois da pandemia, a explosão do e-commerce? Olha o fenômeno que é uma iFood e agora está chegando a Queta. Olha o fenômeno que é uma Mercado Livre no Brasil. Olha o fenômeno que é o Phygital. Você tem uma Magazine Luiza se reinventando no conjunto nacional com uma loja flagship ali para todo mundo ver e ela se reinventando, mantendo as lojas, mas vendendo muito no digital, com o Fred Trajano fazendo um trabalho extraordinário. Mas se não tem a marca, não converte. Então você tem que nutrir a marca, cuidar da marca. E o publicitário tem que ser cogestor da marca para que você tenha a marca aqui em cima, para ter a conversão aqui na base e falar com o consumidor. Com tanta notícia, tanto vídeo, tanta transformação, como você se atualiza? Olha, eu sou apaixonado por mídia, então eu sou conectado 24/7, eu gosto de notícia. Então eu leio notícia o tempo todo, eu vejo 4 jornais por dia, eu gosto do Estadão, está completando 150 anos esse ano. Eu acho que em época de fake news, nada como a credibilidade da imprensa. Eu ouço a Jovem Pan, eu vejo canais de notícias como a Jovem Pan, como a CNN, Panflix, como a Globo News. Eu gosto de ler o Valor, de ler a Folha, de ler o Globo. Eu acesso os portais de notícias o dia todo. Eu gosto de veículos específicos, você como jornalista que já cobriu várias áreas, inclusive cultura na Veja. Eu gosto do Brasil Journal. Eu adoro TV, eu vejo novela. Você assiste novela? Está assistindo novela? Assisto, vale tudo. e gosto de ver a Fazenda, gosto de ver o BBB, gosto de ver o futebol da Globo, gosto de ver a Cazé TV, gosto de ver a GE, gosto de ver as novelas bíblicas da Record, porque hoje o Brasil, se você quer falar com o povo brasileiro, nós temos 30% de evangélicos e você tem que entender o que passa na mente do consumidor, principalmente porque o Brasil é um país que tem no agro uma força e é um público mais conservador. Eu gosto de ouvir Band News no rádio e gosto da Band, do Eduardo Eneg, no jornalismo da Band. Eu ouço todos os dias o Jornal da Manhã. Eu fico olhando agora essa Out of Home, que é uma TV a céu aberto. Eu fico percorrendo as redes sociais, o Insta, o Face, o WhatsApp, o TikTok. Eu gosto de comunicação. Eu gosto de bossa nova e MPB e jazz. Mas eu
vejo meu filho e aprendo com ele o funk, aprendo com ele a música eletrônica. Eu sou de uma família rural, né? Eu sempre fui urbano, sempre fui publicitário, mas minha família meu pai era engenheiro agrônomo, então eu ouço sertanejo. Meu irmão, por exemplo, trabalha no campo. Fico ouvindo aquele fenômeno sertanejo. Vai muito além da música, Bruno. Aquilo é rodeio, aquilo é feira, aquilo é uma comunidade, aquilo é um outro Brasil. Então, como publicitário, você sai daqui, da Avenida Paulista, onde nós estamos hoje, e se transporta para uma festa do peão em Barretos, é outro mundo, é outro Brasil. Você vai em junho para São João, no Nordeste, e é outro mundo. E em todos esses mercados, em todas essas regiões, existe um povo empreendedor, gerador de oportunidade, fazedor, trabalhador e uma necessidade de comunicação, de um tom de voz. Então, você pega um canhão como a Jovem Pan, que está no Brasil inteiro. Você consegue fazer uma mensagem nacional para marcas que têm distribuição nacional e consegue fazer uma mensagem regional, local, para chegar ali numa intimidade, no ouvido, nos olhos do consumidor. Então, eu sou fascinado pela comunicação e eu acredito. Eu termino esse livro dizendo eu acredito, porque assim como a publicidade me abriu esse caminho para um estudante de direito, para o bem da justiça eu nem OAB tenho, nunca fui advogado, mas eu me tornei um publicitário e eu tenho certeza que muitos jovens que virão por aí vão ter uma caminhada muito bonita na comunicação brasileira. A pessoa nasce criativa ou ela se torna criativa? Eu acho que todos nós temos um gift, uma habilidade com a qual nós nascemos, mas tem muito treino, muita disciplina e muito trabalho. Sem dedicação, você não chega lá. Eu fiz durante 20 anos muitas campanhas com o Pelé. E o Pelé dizia, olha, Larinha, eu ganhei aquela Copa com 17 anos, na segunda Copa em 62 eu me machuquei, não pude jogar a maior parte dos jogos, e o Pelé em 69 estava cego e acabado. Se eu não treino loucamente, não me dedico e não me torno tricampeão mundial com aquele timaço de Tostão, Rivelino, Zagallo como técnico, Gerson, Jairzinho, Clodoaldo, Pelé não existiria. Então, se você se acha um ungido pela criatividade, saiba, e o Brasil tem na criatividade um soft power, olha a música, olha a cultura, olha a leitura, olha a televisão de primeiro mundo que nós fazemos aqui, rádio de primeiro mundo que nós fazemos aqui, jornais de primeiro mundo, revistas de primeiro mundo, out of home. Olha a importância do Brasil para o Google, para o Facebook, para o TikTok. Então, não se acha ungido. Trabalhe. Ajude um pouquinho, porque você se dedicando vai fazer acontecer. Muito bem. Eu conversei com um dos maiores nomes da publicidade, da história da publicidade brasileira, que está lançando o livro A Alma Brasileira do Negócio. Em uma frase, um slogan, o que você pode falar do livro? Em uma frase para vender livro, hein, Luiz Lara? Para vender livro. Empreenda. Esse é Luiz Lara. Luiz Lara, obrigado pela presença. Eu é que agradeço, Bruno. Um prazer enorme estar aqui. A honra é minha. Muito obrigado por estar com vocês. Obrigado. E olha, o Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. Mas tem algo fundamental que eu sinto como eco de toda a sociedade. Quer falar? Chega. Basta. Ninguém aguenta mais a criminalidade. Ninguém aguenta mais. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. A Jovem Pan está no top 10 do Prêmio Best 2025, a maior premiação da internet brasileira. A Jovem Pan News está na disputa em 2 categorias, como melhor canal de política e notícias e jornalismo. E a Jovem Pan Esportes também está na corrida. A gente concorre como canal de esportes. A votação vai até 26 de outubro. Acesse pelo QR Code aqui na tela ou veja completo no site jovempan.com.br/ibest e vote. Agora é hora de chegar ao top 3. Jovem Pan no Prêmio Best 2025.
é graduado em arquitetura e urbanismo, começou no setor de construção, levantando casas populares na periferia de São Paulo, até estar no comando de uma das principais empresas do segmento imobiliário do Brasil. Nós vamos receber neste bloco do Show Business Antônio Cetim, fundador e CEO da Cetim Incorporadora. Antônio, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Vocês, assim como concorrentes de vocês, que já passaram inclusive aqui no programa, vocês mudaram aí um pouquinho o perfil da incorporadora nos últimos tempos e tem focado em prédios, sobretudo para o cliente de alto padrão. Talvez, eu imagino, porque esse cliente de alto padrão não é tão impactado com uma taxa de juros tão expressiva como a gente vive hoje no Brasil, 15% ao ano. O que, na sua avaliação, vai acontecer quando a taxa de juros cair no Brasil? Bem, Bruno, a gente se adapta ao momento da economia do Brasil. O dinheiro custa caro. Temos que trabalhar para quem tem, porque quem não tem está com um pouco mais de dificuldade de acessá-lo. O que vai acontecer, no meu entendimento, no curto, talvez no médio prazo, um curto para médio prazo, é que vai ter uma demanda não atendida e esse mercado vai voltar e vai voltar com força. A gente vive uma taxa de juros no país que não é compatível com a evolução de qualquer país, né? A segunda maior taxa do mundo. E a hora que ela cair para um patamar razoável, não precisa ser excelente, razoável, a classe média, média alta, que é onde a minha empresa e outras atuam, volta com força. Esse é o meu entendimento. O que é uma taxa de juros adequada para o setor de construção e setor imobiliário? Para ser simplista, um dígito. Um dígito. Um dígito. Mas um dígito pode ser 9,9. Eu diria que 7, 8%, que seria uma inflação mais 3, 4% de juro real, que já é um juro alto, é uma taxa de juro decente e esse mercado volta e volta com força. Eu diria até que quem quiser comprar, que fique atento ou tente comprar agora ou o mais breve possível, que isso deve acontecer ainda em 27. Agora, afinal, como andam as vendas no setor? E na sua companhia também, né? Era para não estar andando. Pensa, nós estamos convivendo aí com uma taxa de juro real de 9, 10%. Isso é uma loucura. É melhor ficar em casa do que ter uma empresa, né? Mas ela está acontecendo, porque eu acho que o brasileiro, primeiro, ele não confia tanto na política, na economia, ele quer fazer um pouco de poupança em tijolo. E tem também o crescimento da população, né? A maturidade que vem chegando e as pessoas precisam casar, precisam morar. Esse mercado está funcionando. Qualquer economista diria, isso seria impossível. Mas isso é inviável. Seria inviável, exatamente. Mas tem acontecido, então. Esse ano, por exemplo, na sua incorporadora, vocês vão fechar no azul? Esse ano nós vamos fechar no azul. Por incrível que pareça, me dava muito medo, especialmente por ser véspera de uma eleição, não é? Mas, graças a Deus, estamos indo bem. Poderíamos ir melhor e eu espero ir muito melhor, mas não posso reclamar. Antônio Cetim, muito tem se falado no setor sobre uma escassez de mão de obra no Brasil e no setor de construção tem um impacto forte. O que explica esse apagão de mão de obra no país? Estamos todos sofrendo com o problema de mão de obra, né? Todos os setores, até o doméstico, né? Veja bem, hoje com a uberização, a pejotização e com os auxílios todos, Bolsa Família, etc., as pessoas querem ou não trabalhar ou trabalhar sem compromisso, trabalhar no ar-condicionado, como dirigindo um automóvel no Uber, fazer delivery, fazer o seu próprio horário. E as pessoas não querem aquele compromisso de chegar às 7 horas da manhã, por exemplo, numa obra. Numa obra minha, ou do meu concorrente, tem um fenômeno muito interessante. Os pedreiros, os funcionários, a maioria já tem um pouco de cabelo branco. O filho dele não quer trabalhar. Ele não quer? Não quer trabalhar.
E eu imagino que esses cabelos brancos que passam pelas suas obras, eles têm talvez na família pessoas que trabalhavam em obras também. Eu tenho um exemplo que eu vivenciei esses dias. Eu estava conversando com um mestre de obra na minha obra, um funcionário meu, antigo pedreiro, que evoluiu e disse que o filho dele não quer ser pedreiro, nem mestre de obra, nada. Ele prefere trabalhar em Uber. Eu peguei um Uber, onde ele disse que o pai dele era pedreiro e ele falou para o pai, eu vou trabalhar no ar-condicionado, pai, fazer meu horário, ser eu o patrão. Então esse é um fenômeno que está fazendo com que a construção civil também sofra. Você tem 1.000 a 1.200 profissionais, entre diretos e indiretos. E você hoje, eu imagino que é uma preocupação sua em relação a futuro, talvez? É uma preocupação presente, pensando já no presente, que dirá no futuro. Por exemplo, nós acabamos de implantar um programa numa obra nossa, nós queremos que isso seja um programa perene. Nós estamos treinando mulheres para serem, não diria pedreiras, mas azulejistas, eletricistas, pintoras, porque a mulher tem um olhar com mais carinho nesse aspecto. Então nós temos um programa hoje de treinamento de mulheres com o objetivo de retê-las em nossas obras. Deixa eu voltar agora ao setor em que o Antônio Cetim está inserido, né? Uma incorporadora que nasceu em 1970, meados ali, 78. Né? 1978. E passou, como eu falei na abertura, por uma mudança de perfil nos últimos tempos, mais ali do médio para o alto padrão. Há uma certa competição maior nos últimos tempos por terreno nas áreas nobres das cidades, por exemplo, como São Paulo? Estávamos falando da falta de mão de obra. Agora vamos falar da falta de terreno. Tá faltando tudo, Antônio Cetim? Tá faltando tudo. Veja bem, na medida em que você sobe a pirâmide, você começa a ter que achar produtos mais sofisticados. E o terreno é um produto para classe média alta, para classe alta, é um produto sofisticado. A gente não compra mais terreno, Bruno. A gente constrói terreno. A gente compra imóveis, junta esses imóveis e faz ali uma área para poder fazer um empreendimento de alto padrão, né? Então, há uma competição, especialmente porque há uma ausência de terrenos para essa finalidade. E como é que está a busca em relação a isso? Como é que é feita, aliás, essa busca? A minha empresa, por exemplo, tem uma área que a gente chama de área de novos negócios, onde a gente prospecta. Nós temos um corretor, alguns corretores que vão para as ruas que a gente detecta que tem uma demanda por imóveis. Ele bate na porta de cada casa e pergunta se não quer vender. E faz ofertas ostensivas. Eu posso pagar tanto pelo seu imóvel. Então é dessa maneira, é sofrida, é difícil, leva 1 ano, leva 2 anos. Já levei 15 anos para comprar um terreno, por exemplo. Mas é a única maneira que você tem de conseguir esses terrenos. Como um rapaz de origem muito pobre, que começou levantando casas na periferia de São Paulo, se transformou num homem de grandes prédios de luxo em São Paulo? Nunca passou pela minha cabeça, Bruno, quando eu carregava tijolo, fazia concreto, jogava telha para cima das casas, né, das casinhas na periferia, nunca tinha passado pela minha cabeça ser empresário, não era esse o objetivo. Eu gostava daquilo, né? No tempo que me sobrava da marcenaria que eu tinha com meus irmãos, ainda bem jovem, sobrava um dinheirinho e às vezes um final de semana e a gente ia fazendo essas coisinhas. E isso ficou impregnado. Eu fiz arquitetura, assim que eu me formei, eu falei, poxa, eu acho que agora eu posso aprimorar isso. Mas sempre pensando numa coisa prazerosa. Eu acordo de manhã, eu chego na empresa, normalmente junto com a copeira, talvez um pouco antes, mas eu chego com prazer, com vontade, eu gosto do que eu faço. E muitas vezes eu entrego um empreendimento sem margem, acontece, né? Principalmente com a taxa de juros que nós estamos vivendo. Mas é muito bom ver uma pessoa receber a chave daquilo que vai ser o lar, novo lar dela, a felicidade, isso me realiza. Então, cheguei onde cheguei porque acho que Deus quis me fazer chegar aqui.
mas eu faço isso com muita realização. E até como arquiteto que sou de formação, isso também é um complemento para a minha alma. Você já me falou, Antônio, que na sua vida, na sua trajetória, muito dos acontecimentos que foram se sucedendo foi meio por acaso. Inclusive a sua faculdade, né, de arquitetura foi meio por acaso. Afinal, o que é o acaso? E qual a importância, o impacto do acaso na sua trajetória? Olha, na minha trajetória o acaso teve grande impacto, porque senão eu não teria a oportunidade de estar aqui conversando com você no seu programa. Mas é você também estar atento às coisas, prestar atenção na aula, prestar atenção nas oportunidades. Por exemplo, eu estava fazendo o colégio, era um colégio técnico, e apareceu alguém lá oferecendo um teste vocacional. E era de graça. Eram 2 testes. Eu levantei a mão e fiz. Eu ia fazer engenharia mecânica. O teste deu 100% arquitetura. Eu fiz arquitetura. E hoje eu seria um engenheiro mecânico frustrado. E eu não sou um arquiteto que faz projetos, mas eu sou um arquiteto que sabe discutir com quem faz os meus projetos de igual para igual. Então, essas coisas vão construindo um futuro. Mas claro que eu tinha um objetivo de vida, né? Eu tinha um ponto focal que era evoluir, não ser tão pobre quanto foram os meus pais. Pais maravilhosos, mas com pouquíssimos recursos. E eu queria vencer aquilo, não queria ter aquilo para mim, para sempre. Então, a evolução vem de eu ficar prestando atenção e pegando as oportunidades quando elas aparecem. Como foi a fundação da sua companhia? Quase por osmose. Foi? Eu comecei fazendo uma coisa... Isso que eu falei de você estar na periferia de São Paulo levantando casas, você não tinha ainda a sua companhia? Não tinha. Era o quê? Você prestava serviço? Essas casinhas... Não, eu construí essas casinhas com as sobras dos recursos da marcenaria que eu tinha com meus irmãos e alugávamos. Criávamos mais uma rendinha. E assim foi nascendo e nasceu o seu negócio. E assim foi, quando eu estava prestes a terminar a arquitetura, 1 ano antes, eu falei, poxa, eu tenho a marcenaria, que toma quase todo o meu tempo, mas eu tenho algum tempo e algum dinheiro que eu posso fazer isso de maneira mais organizada. Então, eu tendo um escritório mais organizado, tendo um CNPJ, além de eu atender meus clientes de marcenaria de uma forma mais profissional, eu também posso construir, fazer coisas e ganhar algum dinheiro. Antônio, o que as pessoas buscam na hora de comprar um apartamento e que não muda? Se você pensar em 2025 ou pensar nos anos 2000, não muda. O imóvel, isso é interessante, porque o cliente, quando chega no meu stand ou no meu prédio, quando ele está pronto, ele já pesquisou a minha empresa, já pesquisou o empreendimento pela internet, mas ele quer ir lá, pisar na calçada, olhar a rua, andar no bairro, ver o supermercado, ver os vizinhos, ver a face de sol e a vista. Claro que nem sempre a pessoa tem recursos para comprar a melhor vista, a melhor face de sol, o melhor bairro, mas o desejo número 1 é: onde eu vou morar? Deixa eu sentir. Se for no stand de vendas, ele vai no stand de vendas, ele anda no terreno, ele olha a rua. Se for um empreendimento pronto, ele vai, ele entra, ele conhece as áreas comuns, chega, olha pela janela para ver o que ele vai ver. É uma questão muito emocional, não é? Ela não é só matemática. Depois disso tudo, ele faz conta e vê se ele consegue comprar. Se de repente ele não consegue ir lá no alto, ele compra no primeiro andar. Mas ele precisa se encantar pelo conjunto dessas coisas. É muito do coração da família, do marido, da mulher, dos filhos, do namorado, etc. Você que lidou nas últimas décadas com venda de imóveis,
Para você, qual que é o segredo da boa venda? Olha, a boa venda é um conjunto de coisas, né? Você precisa ter um projeto bom, você precisa ter um preço competitivo, o mercado imobiliário é extremamente concorrido, né? Agora, precisa ter gente. Você pode fazer tudo de melhor com inteligência artificial, com boa arquitetura, imagens, um bom marketing. Mas se você não tiver um bom corretor, um bom diretor de vendas que acolha a pessoa, que faça uma venda olhando no olho, que faça uma venda correta, não é uma venda pensando só no resultado da empresa, é uma venda que você leia a necessidade da pessoa, da família, e de repente você nem venda para ela. Você dizer para ela assim, olha, esse aqui não é o imóvel ideal para você. Ou eu tenho outro, ou eu não tenho outro. Mas você vai conquistar a pessoa e talvez você faça vendas posteriores. E a venda recorrente, se você fizer isso com cuidado, com carinho, com uma boa leitura do seu cliente, você tem esse cliente para sempre, ele volta. Eu tenho cliente que volta e muitas vezes eu vejo que ele não está nem procurando o melhor preço, mas ele está procurando algo que ele tenha certeza que ele pode dormir em paz. E o que mudou? Eu fiz a pergunta do que não mudou, mas o que mudou de mais relevante no setor imobiliário nos últimos tempos? Informação. Informação? O nosso cliente, o cliente em geral, não é só do setor imobiliário, ele é muito bem informado hoje, né? Hoje ele tem informação financeira. Hoje ele entra na internet e conhece meu empreendimento e vai me fazer perguntas que talvez eu não saiba responder e ele sabe, né? Então, esse cliente hoje ele é muito preparado. Não é mais aquele cliente desavisado que um mau vendedor possa ludibriá-lo. Hoje ele vem com consistência, né? Então, ele tem acesso a todas as informações. Ele chega sabendo qual é a prestação que ele vai pagar. Uhum. Ele chega sabendo qual é a face que bate mais sol, né? Mas ele faz questão de vir conversar com um corretor, ou comigo, ou com o meu diretor, e fazer um complemento dessas informações que ele tem, para poder tomar a decisão final. É uma decisão normalmente muito assertiva, não é mais desavisado. Antônio, você tem um perfil de executivo, de fundador de empresa que eu particularmente adoro aqui no Show Business, por conta da sua história. Eu volto a repetir, Antônio Cetim, do norte da Itália. Quantos irmãos? Somos em 8 irmãos. 8 irmãos, você sempre falou, né? Família muito pobre. E você venceu na vida, você é fundador de uma companhia extremamente relevante no setor imobiliário. O que é determinante para essa ascensão avassaladora na vida? Bom, primeiro você precisa... Eu sempre faço uma referência com as minhas obras, né? Eu posso ter o dinheiro que eu quiser, mas eu não consigo fazer um prédio em 30 dias. Porque o concreto precisa secar. Eu preciso fazer as fundações e eu preciso esperá-las curar, secar, para poder fazer a edificação, para depois fazer o acabamento. Se você não tiver um objetivo de vida e não acreditar que aquilo que você quer é possível, né? Eu faço sempre referência à navegação. Eu tive a oportunidade de navegar com Schurman um final de semana, família Schurman. Navegação é assim, você vai para aquele lugar, para a África, mas dependendo do vento, você pode estar navegando para trás, para o lado, mas o objetivo é aquele. Eu estabeleci um objetivo na minha vida. Eu queria deixar de ter tanta dificuldade como eu tinha. E eu falei assim, eu vou crescer. Hoje, talvez a melhor coisa que eu possa fazer seja usufruir a vida. Deixar a empresa para os meus filhos ou fechar a empresa. Mas eu tenho um objetivo. Eu quero que o dia que eu não estiver aqui, sintam muita saudade de mim, das coisas que eu fiz e das coisas que eu faço, né? É mais do que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, para mim, é consequência, de verdade, né? Porque eu tenho um objetivo, o meu objetivo é até subjetivo, né? Não é metro quadrado, é muito mais que isso.
Se a pessoa tiver essa percepção, essa força de vontade, e acordar cedo, e trabalhar mais do que 8 horas por dia, e às vezes perder alguns finais de semana, né? Porque para ter sorte precisa trabalhar também, né? Você falou em filhos, vai uma informação extremamente relevante. Você tem 8 filhos. Você é animado, hein, Antônio? Antônio é animado. Antônio, quais as lições que você passa para os seus 8 filhos? A principal delas eu digo sempre o seguinte: seja honesto. Porque se você quiser fazer a maior sacanagem da sua vida, é você ser honesto. Porque sendo honesto, você vai levar vantagens o tempo inteiro. Você vai ter os melhores amigos, você vai ter os melhores concorrentes, você vai fazer as melhores vendas. E isso é você levar vantagem. Então, a coisa principal que você tem que fazer é ser correto. Isso eu aprendi com meu pai, porque era uma pessoa muito simples, não tinha recurso nenhum, mas era um cara que não pagava no vencimento nada. Ele pagava sempre antes. De medo de chegar no dia do vencimento e ter que pedir. E não ter, exatamente. Né? Então isso está na essência, e eu digo isso com toda tranquilidade. Eu tenho certeza que se os meus funcionários estiverem me ouvindo, eles vão dizer: eu nunca, em 46 anos de CNPJ, paguei um salário no dia seguinte do vencimento. Porque, para mim, é sagrado. Salário é sagrado. Dívida é sagrado. Então, essa é a principal coisa que eu coloco para os meus filhos e para a minha empresa também. Os seus filhos estão nos seus negócios? Você tem uma filha que é a vice-presidente do seu grupo, né? Sim, a minha filha mais velha. Né? Sua filha mais velha. Ela tem um irmão mais velho, mas como filha é a mais velha, está comigo há mais de 25 anos. Respira o mesmo ar que eu respiro. É uma filha maravilhosa que eu saio de férias com a maior tranquilidade do mundo. E os próximos investimentos? Você falou, você inclusive trouxe aí o ano de 2027 como um ano que pode ser muito importante para você, para a sua companhia e para o setor de construção e imobiliário. O que vai acontecer em 2027? Nós estamos vivendo momentos austeros. A taxa de juro ela é constritiva ao máximo, não é? E a inflação já se mostra declinante, e eu não tenho dúvida que essa taxa começa a cair o ano que vem. Ela não consegue ficar tanto tempo lá em cima, e vai ter que ser feita uma reforma. Qualquer presidente que assuma esse país em 27 vai ter que fazer uma reforma, né? Porque para a taxa de juro cair, a reforma é necessária. Com a taxa de juro em um dígito, o mercado volta. E eu acredito que volta bastante, porque a gente está um bom tempo com essa dificuldade de soltar essas amarras. Eu sou muito otimista. Eu acho que a partir de 27 a gente vai viver um bom ciclo novamente, especialmente no mercado imobiliário. Você já me falou, né, que você é muito otimista com o Brasil, porque a sua própria história de vida, né, de ascensão mesmo, talvez só poderia ter acontecido nesse país? Eu acho que o que eu fiz, o mérito é muito mais do Brasil do que meu. Claro que para ter sorte precisa estar trabalhando, precisa estar com atenção, etc. Mas se eu tivesse nascido no país do meu avô, na Itália, que chance eu teria de sair da pobreza e melhorar, de fazer o que eu fiz, de ser empreendedor, de ter gente trabalhando comigo? Seria muito difícil, né? Então, eu acho que a gente reclama, né? Porque o brasileiro, o ser humano reclama mesmo, né? Ele é sempre contra e tal, mas as oportunidades que a gente tem aqui são enormes. Esse país a gente precisa fazer tudo, tem tudo para a gente fazer. Acorda e trabalha, né? Então, eu estou bastante otimista. Sabe, quando o Collor assumiu e tomou todo o nosso dinheiro, sabe quantos dólares eu tinha? Quantos? 1 na minha carteira. Não tinha conta em banco no exterior, não tinha nada, fiquei totalmente sem dinheiro. Isso mostra só que eu sou apaixonado pelo país, eu acredito demais aqui.
Pergunta clássica aqui do Show Business, Antônio Cetim. Quem são as suas referências no mundo dos negócios, na vida? Olha, eu tenho um concorrente que é minha referência, é meu amigo, que é o Eli Horn, da Cirela. Esse cara eu não sei se ele é um gênio, ou se ele é um gênio misturado com uma pessoa extremamente focada, extremamente dedicada, muito trabalhador. Ele começa às 5 horas da manhã. Esse é o meu principal parâmetro de empresário. E o meu pai, parâmetro de vida. Eli Horn, fundador da Cirela. Belíssimo, viu? Belíssima história de vida, belíssima trajetória profissional. É esse tipo de personagens e convidados que a gente gosta, adora receber aqui no Show Business. Obrigado pela presença. Eu fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado. A gente conversou neste bloco do Show Business com Antônio Cetim, fundador e CEO da incorporadora que leva o sobrenome dele. O Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança e até semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.